E se os lugares mais extraordinários da Terra fossem justamente os que parecem impossíveis? Hoje, você vai atravessar 10 deles. E no último, talvez você já não enxergue o nosso planeta da mesma forma. Existe um lugar onde a chuva cria lagos, no meio de um oceano de areia. Outro, onde a água explode de dentro da terra, cercada por cores que parecem pertencer a outro mundo. Mais adiante, construções surgem sobre rochas quase inacessíveis, ilhas escondidas entre águas tropicais e um deserto extremo parece ter sido abandonado pelo próprio planeta. Mas isso ainda é apenas o começo, porque essa não será apenas uma viagem entre países. Nós vamos atravessar água, fogo, pedra, vento e gelo, até alcançar um dos ambientes mais extremos da Terra. Então observe cada detalhe, porque a próxima imagem pode desafiar aquilo que você considera possível. E nossa primeira parada não parece obra do acaso. Parece uma assinatura do próprio Criador. Aqui, tudo parece contrariar a lógica e quebrar uma regra da natureza. Dunas até o horizonte e entre elas, água. Lençóis maranhenses, dunas que escondem um mundo de água. Imagine um lugar onde a paisagem desaparece e volta diferente. Dunas brancas avançam com o vento, enquanto a chuva preenche os espaços entre elas. E, durante alguns meses, aquilo que parecia um deserto se transforma num labirinto de água e luz. Estamos no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no litoral do Maranhão, entre Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, um território tão incomum que parece existir fora das regras da paisagem brasileira. O parque ocupa mais de 1.560 quilômetros quadrados, uma imensidão dominada por dunas claras, recortadas por lagoas temporárias e permanentes, como se o céu tivesse deixado fragmentos de si sobre a areia. Mas estas dunas não permanecem no mesmo lugar. Algumas avançam vários metros a cada ano, empurradas pelo vento. Com elas, mudam os corredores de areia, e o mapa nunca fica completamente pronto. Durante a estação chuvosa, a transformação começa quase em silêncio. A água da chuva se acumula entre as dunas, enquanto o nível subterrâneo também sobe. E surgem lagoas de água doce, alimentadas pelo próprio céu. Algumas desaparecem no verão, outras conseguem permanecer por mais tempo. E quando as chuvas retornam, muitas ressurgem com formas diferentes, porque as próprias dunas mudaram de posição. Então, você entra na água. Ao redor, nenhuma margem parece comum. Há apenas areia branca, curvas suaves e um horizonte que faz parecer que alguém abriu uma lagoa em outro planeta. Caminhar pelos lençóis é atravessar dunas em movimento e descobrir que o horizonte nunca permanece igual. A cada subida, outra paisagem surge e uma nova lagoa pode aparecer, onde antes parecia existir apenas areia.
E existe uma história muito mais antiga sob os nossos pés. Essa areia nasceu de processos costeiros acumulados durante milênios. Mar, vento e tempo continuam remodelando tudo. Por isso, nenhuma travessia é exatamente igual. O vento move a areia, a chuva altera as lagoas e tudo parece se reconstruir diante dos nossos olhos. Entre maio e setembro, as lagoas costumam revelar alguns dos cenários mais impressionantes, com a água acumulada pelas chuvas, azul, verde e turquesa, começam a surgir entre quilômetros de areia branca. Mas os lençóis escondem outro detalhe surpreendente. O parque está no encontro de 3 grandes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Caatinga. Um cruzamento natural que torna este território muito mais diverso do que parece. E em 2024, esse lugar recebeu um reconhecimento mundial. Os Lençóis Maranhenses entraram para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Protegidos como Parque Nacional desde 1981, passaram a ser reconhecidos também por sua beleza e importância geológica excepcionais. Quando o sol começa a descer sobre as dunas, cada relevo projeta uma sombra diferente, a areia muda de cor, a água devolve o brilho do céu, e tudo parece feito de ouro líquido. Talvez seja por isso que os lençóis confundam tanto os sentidos. De longe, tudo parece simples: areia, água, vento. Mas juntos, esses elementos formam uma das paisagens mais improváveis do planeta. E quanto mais avançamos por esse território, mais difícil fica distinguir terra de reflexo. Há lugares que impressionam pela escala, mas poucos conseguem mudar de aparência, enquanto ainda estamos olhando. Aqui, até as lagoas carregam um relógio invisível. Elas enchem, recuam, desaparecem e retornam com as chuvas. Enquanto isso, as dunas continuam caminhando e a paisagem nunca se repete exatamente. Mas esta é apenas a primeira maravilha da nossa jornada, porque agora a água deixará de cair do céu para surgir fervendo das profundezas. Nosso próximo destino é onde a própria terra parece respirar. Parque de Yellowstone, onde a terra ferve. Depois das lagoas dos Lençóis, chegamos a um lugar onde a água vem de baixo. Em Yellowstone, vapor, fontes termais, lama borbulhante e geysers revelam um planeta ainda em movimento. Aqui, a paisagem parece incompleta, como se a Terra ainda estivesse terminando de desenhá-la. Em 1872, esta região se tornou o primeiro parque nacional do mundo. Hoje, Yellowstone protege quase 9.000 quilômetros quadrados, distribuídos entre Wyoming, Montana e Idaho. Uma decisão pioneira que transformou uma paisagem extraordinária em referência mundial de preservação. Mas o segredo de Yellowstone está sob a superfície. Chuva e neve entram no solo, descem por fraturas, aquecem em profundidade e retornam. Esse circuito alimenta geysers, fontes termais e vapor.
Entre eles está o Old Faithful, um dos geysers mais previsíveis do parque. Suas erupções podem ultrapassar 50 metros e lançar milhares de litros de água quente em poucos minutos. Cada espetáculo pode durar de pouco mais de 1 minuto a cerca de 5, e o intervalo muda com o próprio sistema subterrâneo. E o Old Faithful é apenas uma pequena parte do espetáculo. Yellowstone reúne mais de 10.000 feições hidrotermais. Entre geysers, fontes quentes, fumarolas e poças de lama. O parque concentra cerca de metade dos geysers ativos conhecidos no planeta. Tudo alimentado por calor profundo, enquanto o magma permanece a quilômetros abaixo da superfície. E enquanto você observa tudo isso, é difícil não imaginar como seria viver essa experiência pessoalmente. Porque algumas viagens começam muito antes do embarque. E como a nossa missão é ajudar você a descobrir o extraordinário ao redor do mundo, a Nômade entra nessa jornada quando chega a hora de transformar esse sonho em viagem. Com a conta internacional da Nômade, você tem cartão de débito internacional, físico e virtual, aceito em mais de 180 países, para fazer compras e também saques em caixas eletrônicos, sem taxa de abertura e sem taxa mensal de manutenção. E usando o cupom Nosso Planeta, você ganha até $40 ou euros de cashback. Depois da aprovação da sua conta, você tem até 15 dias para garantir o benefício. O QR Code já está na sua tela. É só apontar a câmera e começar agora mesmo. Antes do embarque, conforme o seu nível no Nômade Pass, você tem acesso ao Nômade Lounge no aeroporto de Guarulhos, com conforto, alimentação, internet e até área para amamentação, transformando a espera em uma pausa tranquila. E longe de casa, conexão também faz diferença. Com o Nômade Chip, disponível em mais de 30 países, você desembarca nos Estados Unidos já conectado. Durante sua viagem, pelo aplicativo da Nômade, você converte seu saldo para dólar ou euro, usa o cartão internacional nos pagamentos e acompanha tudo direto pelo app. E mesmo do outro lado do mundo, se surgir alguma dúvida no caminho, você conta com atendimento 24 horas em português. Mais tranquilidade para continuar a viagem mesmo longe do Brasil. Então, se conhecer lugares como Yellowstone também está nos seus planos, aponte a câmera agora para o QR Code, baixe o aplicativo e abra sua conta internacional Nômade. Use nosso cupom exclusivo Nosso Planeta. Adicione saldo e faça sua conversão pelo app para aproveitar os benefícios, porque talvez a sua próxima grande viagem comece muito antes do embarque. E quando um destino deixa de existir apenas na tela e começa a entrar nos seus planos, todo o preparo abre espaço para o que realmente importa: chegar, olhar ao redor e viver o extraordinário. E em Yellowstone, essa experiência está apenas começando. E mesmo num território que ferve sob a superfície, a vida ocupa Yellowstone em escala impressionante. Bisões atravessam vales e estradas como lembranças de uma América antiga. Milhares vivem em Yellowstone, numa população que nunca desapareceu completamente da região. E em 1995, os lobos começaram a retornar. Depois de décadas ausentes, foram reintroduzidos para recuperar uma peça perdida da cadeia alimentar. Desde então, cientistas acompanham como sua presença altera relações entre predadores, presas e vegetação. Um laboratório ecológico em escala de paisagem. Então surge a Grand Prismatic Spring, a maior fonte termal de Yellowstone,
Seu centro azul profundo é cercado por faixas amarelas, laranjas e vermelhas, criadas por micro-organismos que vivem em diferentes temperaturas. Cada cor revela uma condição de vida. Uma bactéria descoberta nas águas quentes de Yellowstone ajudou a tornar prática a técnica PCR, usada para copiar DNA. Algo microscópico que transformou a ciência. Yellowstone é difícil de comparar. O mesmo calor que colore as fontes, move os geysers e sustenta ambientes extremos. Aqui, a beleza não está parada. Ela acontece. Se lugares assim fazem você querer descobrir o que ainda existe além do mapa, inscreva-se no nosso planeta. Nossa jornada está apenas começando. E o próximo lugar desafia até a lógica. Deixamos para trás o vapor e as águas ferventes de Yellowstone e seguimos para uma paisagem onde a surpresa mudou de forma. Na Grécia, enormes colunas de pedra se erguem sobre o vale, e no alto delas, seres humanos construíram mosteiros. Nosso próximo destino é Meteora. Meteora, pedras que parecem tocar o céu. Meteora fica na região da Tessália, um vale onde centenas de monólitos escuros se erguem como torres naturais. Alguns ultrapassam 400 metros e começaram a se formar há cerca de 60 milhões de anos. Sua origem começa com antigos depósitos de rios. Depois, terremotos transformaram o relevo, e chuva e vento esculpiram lentamente a rocha. O resultado são pilares tão verticais que parecem ter sido colocados ali. Os primeiros eremitas chegaram por volta do século XI, ocupando cavernas e fendas nas rochas. Séculos depois, mosteiros começaram a surgir nos cumes, longe das guerras e da instabilidade que atingiam a Tessália. Chegar até eles era parte do desafio. Não existiam estradas até o topo. Monges e visitantes eram içados por redes, cordas e roldanas. Em alguns pontos, a subida acontecia ao lado de paredões com centenas de metros. Dentro dos mosteiros, a paisagem muda de escala. Afrescos, ícones e antigas capelas ocupam espaços construídos sobre a rocha. Lá fora, o vale parece distante, e o isolamento que trouxe os monges até aqui ainda pode ser sentido. Ao longo dos séculos, cerca de 24 mosteiros foram erguidos. Hoje, apenas 6 permanecem em funcionamento e abertos à visitação. O Grande Meteoron, fundado no século XIV, é o maior deles. No fim da tarde, as sombras começam a atravessar o vale. A pedra cinza recebe tons dourados e alaranjados, e os mosteiros parecem flutuar por alguns instantes. É quando o próprio significado de Meteora começa a fazer sentido. O nome vem de uma palavra grega ligada à ideia de algo suspenso no ar. E basta olhar para os mosteiros no alto para entender por quê.
Quando a luz diminui, as construções parecem perder contato com o chão. Mas as rochas também formam um refúgio natural. Meteora integra uma área protegida da rede Natura 2000, onde aves, plantas e outros animais encontram abrigo entre paredões, florestas e fendas de pedra. E os mosteiros guardam outro patrimônio. Manuscritos, ícones, relíquias e pinturas sobreviveram durante séculos nesses cumes. Alguns afrescos do século XVI se tornaram referências importantes da arte pós-bizantina. Em 1988, Meteora entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O reconhecimento considera justamente essa união rara, natureza monumental, arquitetura e uma tradição espiritual construída em lugares quase inacessíveis. Há outra dimensão difícil de perceber de longe. Estas paredes não surgiram isoladas sobre a planície. São resultado de milhões de anos de sedimentos, movimentos da crosta e erosão contínua. Ao caminhar pelas trilhas, a sensação muda a cada curva. Um mosteiro desaparece atrás da pedra, outro surge acima das árvores. E o silêncio entre os monólitos faz Meteora parecer ainda mais distante do mundo moderno. Talvez seja essa a maior surpresa de Meteora. Perceber que paisagem e presença humana não competem. Depois de séculos, os mosteiros parecem fazer parte da própria rocha que tornou sua construção quase impossível. Mas agora, deixamos as pedras suspensas da Grécia para seguir até um arquipélago tropical, do alto dos penhascos, para águas azul turquesa. Nosso próximo destino é Okinawa. Okinawa, o Japão tropical escondido entre ilhas. No extremo sul do Japão, o arquipélago muda de aparência. O ar fica mais quente, a luz mais aberta e o oceano começa a dominar tudo. Aqui, o Japão que muitos imaginam começa a aparecer outro. Okinawa é uma prefeitura formada por cerca de 160 ilhas, espalhadas por uma faixa de oceano que se estende por quase 1.000 quilômetros. Cerca de 40 são habitadas, entre o Mar da China Oriental e o Oceano Pacífico. O Japão ganha outro clima, outra cor e uma geografia marcada por recifes, florestas subtropicais e pequenas ilhas cercadas por águas de um azul quase impossível. À primeira vista, é difícil imaginar que ainda estamos no Japão. Águas transparentes, recifes de coral, falésias, cavernas, ilhas verdes e vilas costeiras cercadas por um mar quase luminoso. Esse é o primeiro choque de Okinawa. O Japão que muitos associam à neve, templos e grandes cidades, aqui aparece coberto por praias claras, vegetação subtropical e horizonte azul.
Mas Okinawa também guarda uma identidade própria. Entre 1429 e 1879, a região foi o coração do reino de Ryukyu, que prosperou negociando com China, Coreia, Japão e o Sudeste Asiático. No castelo de Shuri, essa história ainda ocupa o Alto de Naha. O antigo centro político de Ryukyu foi destruído por um incêndio em 2019 e seu salão principal tem reabertura marcada para novembro de 2026. Durante séculos, o mar foi a grande estrada de Ryukyu. Navios levavam mercadorias, ideias, artes e costumes por diferentes regiões da Ásia. Essa mistura ajudou a criar uma cultura própria em Okinawa. Nas praias, a água parece mudar de cor. Azul claro, verde, turquesa e trechos tão transparentes que o fundo parece tocar a superfície. A corrente de Kuroshio ajuda a aquecer o mar. E abaixo da superfície, a diversidade impressiona. Das cerca de 800 espécies de coral conhecidas no mundo, 415 vivem ao redor de Okinawa, um universo escondido sob o mar. Talvez por isso Okinawa provoque tanta surpresa. Aqui, o Japão assume um ritmo diferente. Sol, mar, mercados, comida insular e uma vida cotidiana profundamente ligada ao oceano. Nas ilhas menores, a escala diminui ainda mais. Barcos repousam perto da areia. Estradas acompanham o litoral. Pequenos povoados surgem entre o verde e o mar permanece sempre por perto. Mas o arquipélago também guarda florestas raras. Em 2021, o norte da ilha principal de Okinawa e Iriomote entraram no Patrimônio Natural Mundial, protegendo ecossistemas únicos. É por isso que Okinawa parece um Japão inesperado. Coral, florestas subtropicais, castelos de Ryukyu, ilhas remotas e um oceano que por séculos conectou este lugar à Ásia. E ao olhar para esse arquipélago, fica difícil imaginar o Japão como uma única paisagem. Em Okinawa, a mesma nação que alcança regiões nevadas termina cercada por recifes, calor e mar tropical. Mas a próxima mudança será ainda mais radical. Vamos abandonar ilhas, recifes e águas transparentes e seguir para um território onde quase tudo parece desaparecer. Calor, vento, pedra. O próximo destino é o deserto de Lute. Deserto de Lute, onde a terra parece sem vida. Depois das águas de Okinawa, entramos num mundo quase sem cor. No Lute, pedra, areia, vento e calor dominam o horizonte. Aqui, a paisagem parece reduzida ao essencial, como se o planeta tivesse deixado exposta a própria superfície. O deserto de Lute, ou Dasht-e Lut, fica no sudeste do Irã. Seu território protegido pela Unesco cobre mais de 22 mil quilômetros quadrados. Em persa, a palavra Lut está ligada à ideia de uma terra nua, sem água e quase sem vegetação. Desde 2016,
o Lute integra a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O reconhecimento veio por uma razão rara. Poucos lugares exibem, numa mesma paisagem, tanta variedade de formas criadas pelo vento, com desertos de pedra, campos de dunas e enormes corredores de erosão. Entre essas formas estão os yardans, conhecidos como caloutes. São longas cristas esculpidas pelo vento carregado de areia. Algumas chegam a cerca de 155 metros e podem continuar por mais de 40 quilômetros. E o deserto muda novamente poucos quilômetros adiante. No leste e no sul surgem mares de areia, com dunas que podem alcançar cerca de 475 metros. Pedra, areia e planícies minerais criam paisagens que parecem pertencer a mundos diferentes. Entre junho e outubro, ventos fortes atravessam o Lute por longos períodos. Grãos de areia são lançados contra a rocha repetidamente, esculpindo corredores, paredes e cristas. O que vemos aqui ainda está sendo modificado diante do tempo. Talvez por isso o Lute tenha uma beleza tão diferente. Não existem florestas, rios ou montanhas cobertas de neve para suavizar a paisagem. O impacto vem da escala, da geometria criada pelo vento e de uma sensação quase absoluta de vazio. E existe um número que tornou este lugar famoso entre cientistas. Satélites já registraram no Lute temperaturas da superfície próximas de 70 graus Celsius. Isso não significa temperatura do ar, mas revela quanto o solo pode aquecer sob condições extremas. Mas o calor é apenas parte da história. Quando a luz atravessa os caloutes, as sombras ampliam cada corredor e cada crista. De um ângulo parecem muralhas, de outro, ruínas de uma cidade esquecida. Só que nenhum ser humano as construiu. Em alguns pontos, a referência de escala praticamente desaparece, sem árvores, edifícios ou pessoas por perto. É difícil perceber a dimensão das formações. Algumas parecem pequenas à distância, até que o horizonte revela o tamanho real. E mesmo este ambiente extremo não é completamente imóvel. O vento transporta sedimentos, a água de chuvas raras corta novos caminhos e minerais formam crostas de sal. O Lute continua mudando, mesmo quando parece estar parado há milhões de anos. É isso que torna este lugar tão poderoso dentro da nossa jornada. Depois de águas tropicais e recifes, chegamos a uma paisagem onde quase tudo foi retirado. Restaram vento, rocha, areia e tempo. E ainda assim, o resultado é extraordinário. Quando o sol desce, os relevos ganham sombras longas e tons mais profundos. Por alguns minutos, os caloutes parecem multiplicar-se até o horizonte. E o deserto que parecia vazio revela sua maior surpresa. Ele nunca foi simples. Agora, do calor extremo do Lute, seguimos para o Atlântico Norte. Um arquipélago verde, frio e cercado por falésias nos espera. Ilhas Faroé, onde o Atlântico esculpiu um mundo verde.
No meio do Atlântico Norte, entre a Escócia e a Islândia, surgem as Ilhas Faroé, um arquipélago onde montanhas cobertas de verde despencam no oceano, e vilarejos parecem existir na borda do mundo. São 18 ilhas de origem vulcânica, separadas por fiordes e canais estreitos. Juntas, somam apenas cerca de 1.400 quilômetros quadrados, mas possuem mais de 1.000 quilômetros de costa. Aqui, nenhum ponto fica a mais de 5 quilômetros do mar. O oceano aparece sob falésias, entre vales e diante de milhares de aves que retornam às ilhas todos os anos. Essa proximidade com o oceano explica boa parte da paisagem. Vento, chuva e ondas atacam as bordas das ilhas sem descanso, enquanto a grama cobre encostas tão inclinadas que parecem escorrer até o mar. Hoje, pouco mais de 56 mil pessoas vivem aqui. As Faroé têm governo próprio dentro do Reino da Dinamarca e preservam língua, cultura e instituições que reforçam uma identidade própria. A capital, Tórshavn, reúne cerca de 22 mil habitantes. Casas escuras, telhados de grama e vielas estreitas lembram que esta pequena cidade cresceu olhando para o mar. Mas é longe da capital que a escala das ilhas se revela. Nas falésias de Vestmanna, barcos avançam entre paredões de até 700 metros, entrando em grutas abertas diretamente pelo Atlântico. A água invade rachaduras, o vento amplia as paredes e o Atlântico esculpe a costa. Assim surgem arcos, cavernas e corredores estreitos de pedra. No verão, milhares de aves retornam às falésias. Cerca de 50 espécies nidificam regularmente aqui. Em Mykines, papagaios do mar ocupam encostas inteiras durante a reprodução. Em Suðuroy, a falésia de Beinisverd alcança cerca de 470 metros. Diante dela, o Atlântico parece não ter fim, e a dimensão das pessoas desaparece quase por completo. Mais a oeste está Mykines, uma das ilhas mais isoladas. Seu pequeno povoado tem poucos moradores permanentes, e um farol de 1909 marca o extremo ocidental das Faroé. O clima pode mudar em poucos minutos. Nuvens descem pelas montanhas, a névoa apaga o horizonte e uma paisagem aberta agora pode desaparecer logo depois. Em Gásadalur surge uma imagem quase impossível. A cachoeira Múlafossur atravessa a falésia e cai em direção ao Atlântico, com o pequeno vilarejo acima. Durante muito tempo, chegar a Gásadalur exigia cruzar a montanha. O isolamento terminou com um túnel aberto em 2004. Até o correio fazia o caminho a pé.
existe uma presença impossível de ignorar. Cerca de 70 mil ovelhas vivem espalhadas pelas ilhas, mais do que pessoas. Até Feroiar está ligado à ideia de Ilhas das Ovelhas. Alã ajudou este povo a enfrentar vento e umidade durante séculos. As ovelhas pastam em encostas abertas, e sua presença parece fazer parte da própria paisagem. A língua feroesa também atravessou os séculos. Derivada do nórdico antigo, é falada no cotidiano. Canções, danças e histórias ajudam a preservar essa identidade. A comida também revela a adaptação. Peixes, cordeiro e alimentos preservados pelo ar frio transformaram vento e umidade em parte da própria cozinha. Um exemplo é o skerpikjøt, cordeiro seco e fermentado pelo próprio ar. Seu sabor nasce de uma antiga técnica de conservação. Quando as nuvens se abrem, o céu surpreende. No inverno, surge a aurora. Luzes verdes atravessam a noite, enquanto montanhas e telhados desaparecem na escuridão. Nas vilas, muitos telhados ainda são cobertos por turfa, uma solução antiga contra vento e chuva, que faz as casas parecerem parte da encosta. As lendas também nasceram dessa geografia. Gigantes e criaturas transformadas em pedra aparecem em histórias antigas, como explicações para formas quase impossíveis. E quase tudo volta ao oceano. Pesca e aquicultura seguem entre as bases da economia, e o mar continua conectando as Faroé ao restante do mundo. Talvez seja essa a sensação mais forte daqui. Você passa por uma estrada ou vila e poucos passos depois, volta às falésias, ao vento e ao oceano. Nas Ilhas Faroé, a escala humana parece pequena. Casas cabem entre montanhas, estradas somem em túneis, e o Atlântico reaparece em quase toda direção. Se essa viagem também está fazendo você redescobrir as maravilhas do nosso mundo, deixe o seu like. Ele ajuda o nosso planeta a continuar revelando lugares como este. Agora, deixamos as falésias do Atlântico para outro mundo moldado pela água. No sul do Chile, um lago atravessa a pedra e cria paredes azuis. Capilas de mármore, onde a água esculpiu uma catedral. No sul da Patagônia chilena, entre montanhas nevadas, surge o Lago General Carrera. Na Argentina, ele recebe outro nome, Lago Buenos Aires. Com cerca de 1.850 quilômetros quadrados, é o maior lago do Chile. Suas águas glaciais e turquesa
criam um contraste quase irreal com a pedra clara da Patagônia. E em uma de suas margens surge um dos cenários mais incomuns do continente: as capilas de mármore, cavernas, arcos e colunas, esculpidos diretamente no mármore. A rocha que vemos aqui começou a se formar há cerca de 300 milhões de anos. Muito depois, a água entrou nas fissuras e escavou o mármore. O resultado está nestas paredes, curvas, faixas e cavidades que refletem a cor da água, como a luz e o nível do lago mudam. A aparência também muda. De barco ou caiaque, é possível atravessar alguns desses corredores. A água passa sob arcos estreitos e o teto de mármore parece descer até tocar o próprio reflexo. O conjunto reúne 3 formações: Catedral de Mármore, Capela de Mármore e Cavernas de Mármore. Desde 1994, a área é santuário da natureza. E nenhuma visita parece igual. A posição do sol, o nível da água e sedimentos glaciais suspensos mudam os tons entre azul, turquesa, branco e cinza. O General Carrera também impressiona pela profundidade. Em alguns pontos, o fundo chega a 590 metros, um abismo líquido. Mas a mesma água pode mudar rápido. Os ventos patagônicos levantam ondas e transformam uma travessia tranquila em poucos minutos. Nas águas frias do lago, a pesca também faz parte da vida local. Trutas e outros salmonídeos vivem aqui, enquanto pequenas embarcações cruzam a imensidão patagônica. E se você chegou comigo até aqui, guarde uma palavra: planeta. Escreva planeta aqui nos comentários. Eu quero saber quem atravessou comigo essa jornada. Existe outra curiosidade na própria rocha. Este mármore pertence à mesma família geológica dos mármores da Grécia Antiga, mas sua história começou milhões de anos antes. Talvez seja isso que torne o lugar tão estranho. A pedra parece imóvel, mas água, luz e reflexo mudam a paisagem diante dos olhos. A erosão não terminou. Cada onda continua tocando o mármore, entrando nas cavidades e alterando formas criadas ao longo de milênios. Chegar até aqui exige seguir pela Carretera Austral, até Puerto Rio Tranquilo. Dali partem barcos para navegar entre as formações. E quando saímos das cavernas, fica uma imagem difícil de esquecer. Estas paredes não foram construídas, foram desenhadas pela água sobre uma rocha antiquíssima. Agora, a água muda de escala. Deixa de esculpir o mármore e passa a cair com força. Entre Brasil e Argentina estão as Cataratas do Iguaçu.
Cataratas do Iguaçu, onde a água ganha escala. Depois das cavernas de mármore, a água muda completamente de força. Na fronteira entre Brasil e Argentina, o rio Iguaçu alcança uma ruptura no relevo. E então, quase 3 quilômetros de quedas começam a surgir. As cataratas do Iguaçu formam um dos maiores sistemas de quedas d'água do planeta. O conjunto se estende por cerca de 2,7 km, com desníveis de até 80 metros. No lado brasileiro, ficam dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O parque protege mais de 185 mil hectares. Uma grande faixa de Mata Atlântica do interior do Brasil, que desde 1986 integra a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. No centro do espetáculo está a Garganta do Diabo, uma enorme curva de quedas, onde parte do rio despenca em sequência. A água bate no fundo do cânion e retorna como névoa, cobrindo tudo ao redor. Essa névoa transforma até a luz. Quando o sol aparece, arco-íris podem surgir sobre as quedas. Milhões de gotas ficam suspensas e deixam a floresta ainda mais úmida. As passarelas avançam para dentro desse cenário. A cada trecho, o som aumenta, a névoa fica mais intensa e as quedas deixam de ser distantes para dominar a visão. E existe vida até onde parece impossível. Andorinhões atravessam a cortina de água e usam paredões úmidos como abrigo. Na floresta ao redor, onças, antas e lontras gigantes encontram refúgio. Há uma ligação curiosa com um lugar que já vimos. No fim do século XIX, André Rebouças imaginou proteger esta região inspirado por Yellowstone. Décadas depois, em 1939, nasceu o Parque Nacional do Iguaçu. Do lado brasileiro, a visão é ampla. Várias quedas aparecem ao mesmo tempo, enquanto a trilha se aproxima da Garganta do Diabo. Cada curva revela outro paredão de água. E o próprio nome traduz a força do lugar. Iguaçu está ligado à ideia indígena de água grande. Diante do rio caindo em tantas frentes, é difícil imaginar nome melhor. Mas o espetáculo também é geológico. As cataratas caem sobre antigas camadas de basalto, formadas por derrames de lava entre 120 e 130 milhões de anos atrás. Uma história gravada na rocha. E as quedas continuam recuando lentamente. A erosão corta o basalto alguns centímetros por ano e deixou um cânion de cerca de 21 quilômetros. A paisagem parece imóvel, mas continua mudando. Ao redor, a floresta responde à água. A névoa constante mantém folhas, troncos e paredões úmidos, criando um ambiente onde as cataratas influenciam muito além da borda do rio. É isso que torna Iguaçu tão difícil de esquecer. Não vemos apenas uma cachoeira, mas um rio inteiro se fragmentando diante dos olhos. Água, rocha, floresta e som, no mesmo horizonte. E quando nos afastamos das passarelas, a imagem continua enorme. Quase 3 quilômetros de água marcam a fronteira entre dois países, num cenário esculpido a cada segundo.
Agora, deixamos o rugido das cataratas para atravessar o Pacífico. Em uma ilha isolada, gigantes de pedra observam o horizonte há séculos. Rapa Nui, Ilha de Páscoa, os gigantes de pedra do Pacífico. A cerca de 3.700 quilômetros do Chile continental, surge Rapa Nui, uma das ilhas mais isoladas do planeta. Um pequeno ponto, cercado pelo Pacífico. Seu território tem pouco mais de 160 quilômetros quadrados. Uma ilha vulcânica, marcada por crateras, encostas e uma história construída em isolamento. Aqui foram esculpidos cerca de 900 moais. Alguns ficaram inacabados e chegam perto de 20 metros, gigantes, criados pelo povo Rapa Nui. E há um detalhe que muita gente interpreta errado. Muitos moais sobre os Ahu ficavam voltados para o interior. Em vez do oceano, observavam suas comunidades. Em Ahu Tongarike, 15 moais formam a maior plataforma da ilha. Alinhados lado a lado, foram reerguidos no século XX, após um grande projeto de restauração. Mas uma pergunta atravessou gerações. Como estátuas de dezenas de toneladas saíram das pedreiras e percorreram quilômetros até os Ahu. Hoje, uma hipótese ganhou novas evidências. Em 2025, um novo estudo reforçou a ideia de que alguns moais eram movidos em pé. Com cordas e balanços laterais, uma réplica de 4,35 toneladas foi feita literalmente caminhar. A maior parte nasceu em Hanu Haraku, uma pedreira vulcânica, onde moais aparecem em diferentes etapas de construção. Alguns parecem emergir diretamente da encosta. Essas figuras representavam ancestrais. Sobre plataformas cerimoniais, ligavam memória e autoridade às comunidades diante delas. Mas a ilha guarda outro santuário. Na borda da cratera de Hanukau fica a aldeia de Orongo. Ali, 54 casas de pedra formavam um centro cerimonial. Orongo ficou ligado ao culto do homem-pássaro. Competidores desciam as falésias e atravessavam o mar em direção a Motunui. O primeiro ovo de uma ave podia decidir prestígio e poder. E Rapa Nui também surpreende pela costa. Em Anaquena, areia clara e águas azuis aparecem diante de Moais, uma praia polinésia entre paisagens vulcânicas. Chegar até esta ilha já foi uma façanha. Navegadores polinésios cruzaram milhares de quilômetros de oceano até encontrar um ponto isolado no Pacífico. E essa cultura segue viva. A língua Rapa Nui permanece, assim como músicas, danças e celebrações. O passado ainda vive entre os habitantes. Em 1995, o Parque Nacional Rapa Nui entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A área reúne moais, ahu, cavernas e petroglifos, numa paisagem única. E ainda existe outro enigma. Rapa Nui preservou sinais de uma escrita conhecida como Rongorongo,
Gravados em antigas tabuletas, eles permanecem sem uma decifração aceita até hoje. Ao pôr do sol, os moais viram silhuetas no Pacífico. A pedra perde detalhes e por alguns minutos restam figuras recortadas no horizonte. Talvez o fascínio de Rapa Nui esteja mudando. Quanto mais a arqueologia revela, menos resta de fantasia. A surpresa está na engenharia de uma cultura real. Novas descobertas ainda surgem. Em 2023, um pequeno moai foi encontrado no leito seco de Rano Haraku, um sinal de que há surpresas. Hoje o povo Rapa Nui administra o Parque Nacional pela comunidade Mau-Renua. Os moais são antigos, mas sua cultura continua viva. E agora, deixamos uma das ilhas mais isoladas do Pacífico. Nossa jornada segue ainda mais ao sul, para um continente de gelo, vento e silêncio. Antártica chilena, o último grande mundo de gelo. Depois de cruzar oceanos, desertos e ilhas, chegamos ao extremo sul. Aqui, o horizonte perde cores e o gelo passa a ocupar quase tudo o que os olhos alcançam. Nas ilhas Shetland do Sul, a presença humana surge em poucos pontos. Na ilha Rei George fica a base Eduardo Frei, uma porta de entrada antártica. Longe das instalações, a escala muda por completo. Geleiras descem até o mar, paredes de gelo se rompem e icebergs começam a derivar. Ao lado da base Frei está a Vila Las Estrellas, inaugurada em 1984. Um pequeno núcleo chileno, próximo a instalações científicas de vários países. O azul dentro do gelo não é ilusão. Em massas antigas e compactadas, a luz vermelha é absorvida primeiro e os comprimentos azulados conseguem atravessar mais gelo. Onde a terra parece vazia, o oceano concentra a vida. Pinguins, focas, baleias e aves marinhas dependem de uma cadeia alimentar sustentada pelo krill. O gelo também registra mudanças. Na Península Antártica, glaciares recuam e o gelo marinho oscila. Em 2026, episódios de calor voltaram a chamar atenção. Cada estação científica abre uma janela do planeta. Pesquisadores medem atmosfera, oceano e gelo e retiram testemunhos que guardam ar antigo. A Antártica segue uma regra incomum. O Tratado de 1959 reserva o continente à paz e à ciência e mantém protegidas as posições sobre reivindicações territoriais. Aqui está a maior massa de gelo da Terra. A camada antártica guarda cerca de 60% da água doce mundial e supera 4 quilômetros. Há um paradoxo escondido no branco. A Antártica também é um deserto. No interior, a precipitação é mínima e só uma fração da superfície fica sem gelo. À noite, outro fenômeno domina o céu.
A aurora austral surge quando partículas energéticas atingem a atmosfera, guiadas pelo campo magnético da Terra. Até o oceano daqui influencia regiões distantes. A corrente ao redor da Antártica conecta águas e ajuda a distribuir calor, carbono e nutrientes. O gelo também funciona como arquivo. Bolhas de ar presas em camadas antigas revelam atmosferas remotas e permitem comparar presente e passado. Em terra firme, quase nada cresce. Menos de 1% do continente fica exposto sem gelo. Ainda assim, musgos, líquens e micro-organismos sobrevivem. Visitar este continente exige cuidado. Desembarques e aproximações da fauna seguem regras para que a presença humana deixe o menor rastro possível. E ainda existe um mundo invisível. Sob quilômetros de gelo há montanhas, vales e lagos subglaciais, um relevo inteiro escondido, que radares e satélites ajudam a revelar. Talvez seja essa escala que mude nossa percepção. A Antártica parece distante, mas seu gelo e oceano participam do sistema climático da Terra. Dos lençóis maranhenses à Antártica, vimos água, pedra, fogo, vento e gelo criarem paisagens que parecem mundos diferentes. Você está nos assistindo pela TV e chegou até aqui? Então, pega o celular e conta pra gente. Qual dessas 10 maravilhas mais ficou na sua memória? Quero saber qual lugar você escolheria para ver com os próprios olhos. E antes de seguir, confira se já está inscrito aqui no Nosso Planeta. Compartilhe esta jornada com alguém que também precisa lembrar o quanto a Terra ainda consegue nos surpreender e quanta beleza o Criador espalhou por este mundo. Descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.